Cafeitor, eu vou começar esse vídeo com um alerta bem simples. O inverno não é um período de descanso para a lavoura de café. Muita gente olha para o café nessa época e pensa, agora é só colher o café e pronto, esperar as chuvas. Só que não é bem assim. Na verdade, muitos problemas que vão aparecer na próxima safra, eles começam a se formar agora. Ou seja, se formam agora ou até já se formaram com as nossas atitudes tomadas meses atrás. E tem um detalhe muito importante. Nós estamos entrando num período de colheita. Isso muda bastante a forma de fazer o manejo, porque muitos defensivos químicos têm período de carência e já não são ferramentas que a gente pode utilizar da agora para frente. Ou seja, o produtor precisa trabalhar com manejo integrado, com monitoramento, práticas culturais, biológicas e, quando permitido, se respeitando, se houver esse período de carência, com estratégia química. Esse vídeo vai trazer para você uma visão geral de como a gente deve se posicionar nesse momento em relação ao manejo de pragas e doenças. Manejo de pragas e doenças de inverno é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. E eu já deixo aqui a primeira dica importante para você. Você leve como um lema: lavoura bem monitorada é lavoura bem manejada, lavoura produtiva. Caminhar na roça, observar a folha, os frutos, olhar os ramos, as raízes, isso evita muito prejuízo. Ah, cafeitor, mas antes da gente entrar direto no assunto, eu quero te contar que agora o canal está com um clube de membros. Isso é um clube para ajudar o canal no custeio de suas despesas. Nosso trabalho aqui mesmo, como o meu e de outras pessoas que aparecem no vídeo, são voluntários. Mas a gente tem uma equipe que filma, que monta vídeo, que edita, e tudo isso tem um custo, e a gente precisa arcar com eles. Então, se você quiser tornar um membro do canal, já vai ajudar muito nisso. É bem fácil, é só clicar aqui embaixo onde está escrito membros e já aparecem as opções. E como forma de agradecimento, quem se tornar um membro, a gente vai colocar conteúdos exclusivos, que serão de grande valia para vocês. E vai valer a pena. Vamos então falar das principais pragas e doenças que merecem atenção no inverno. E a primeira delas é uma velha conhecida do cafeitor, que é a broca do café. Mas a broca, logo agora, a broca continua ativa durante a colheita. Na verdade, é um período muito importante de tomar algumas atitudes no manejo dela. E o motivo é simples. A broca ela precisa do fruto para se alimentar e sobreviver. A fêmea perfura o fruto, entra no grão, deposita os ovos ali dentro, as larvas nascem, se alimentam no próprio grão, crescem, e vira um novo ciclo. E o resultado disso é direto, é grão brocado, com muitos defeitos, perda de peso na hora de vender. Então a gente tem prejuízo na qualidade de bebida e também na quantidade. E agora é um momento crítico, porque é ali que vai definir se a gente deixar frutos ali na planta, se a gente deixar frutos no chão, a gente vai dar condição para que essa praga, igual eu expliquei, ela vá seguindo o seu ciclo. Realizar uma colheita bem feita, fazer o repasse, fazer a retirada daqueles frutos do chão, que é a famosa tirar rapa, levantar o café, cada região fala de um jeito. Mas o mais importante é a gente não deixar oportunidade para esse bichinho crescer, desenvolver e levar a qualidade e o nosso café embora. Eu sei que a época da colheita é difícil, mão de obra é muito complicada e cara, mas esse manejo sozinho já reduz muita população e torna o nosso manejo muito eficiente. Agora vamos falar de outra praga que continua presente no inverno, que é o bicho mineiro. Quem já viu aquelas manchinhas claras, minadas ali na folha do café, parecendo um desenho dentro da folha, onde você raspa e sai um bichinho branco? Ali dentro está a larva do bicho mineiro. Ela se alimenta do tecido foliar, reduz a capacidade da planta de fazer fotossíntese e aí você já sabe, reduziu a capacidade de fotossintetizar, reduziu a capacidade dela produzir energia e alimento para a planta. Então a planta enfraquece e, dependendo da situação climática, o bicho mineiro ele continua a desenvolver nesse período seco, principalmente se tiver algumas temperaturas mais altas durante o dia, que pode acontecer no inverno em algumas regiões. Além disso, plantas com desequilíbrio nutricional, com estresse hídrico, elas tendem a sofrer mais o ataque.
E quando a infestação é alta, o período da lavoura às vezes não permite aplicar o defensivo. Ou seja, se a gente está na colheita, como é que a gente faz o manejo por causa do período de carência? Então, a gente tem que ficar atento nisso. Já pensar até para o próximo ano, estar trabalhando com o via solo ali para auxiliar nesse manejo. Ou seja, são tarefas que a gente deveria ter feito lá atrás, em fevereiro, mas que a gente pode planejar para o próximo ano. Outra alternativa interessante é a gente trabalhar hoje com inimigos naturais. A gente tem tido excelentes resultados no mercado, aí, como o crisopide, por exemplo. Tem o manejo nutricional equilibrado e o controle biológico, com fungos, como bovéria, metarrísio. Se o bicho mineiro não for controlado, o resultado pode ser pior. Com desfolha intensa, aí a planta enfraquece, igual eu já comentei aqui. E logo, planta enfraqueceu, desfolhou, vem o prejuízo na próxima safra. Ainda nas pragas, a gente tem que ficar de olho na cochonilha. Geralmente no inverno ela começa a atacar pelas raízes do cafeeiro. E nesse caso, o manejo deve começar logo após a colheita. Então, vamos ficar de olho nela. Principalmente se você tem um cafezinho novo aí na sua lavoura, se você é produtor de conilon, você tem que verificar se tem umas formiguinhas saindo ali da base da planta, olhar se não tem aqueles bichinhos brancos lá na raiz. Se tiver, vamos ficar atento e vamos manejar. Vamos falar de doenças então? Nesse período de inverno, é válido a gente falar de uma doença muito conhecida do cafeicultor, que é a ferrugem. E mesmo no inverno, o fungo continua ali presente atacando. A ferrugem ela parece umas manchas amareladas que começa lá no bacheiro e vai subindo. E ela tem alguns esporozinhos, um pozinho amarelo que vai se espalhando por toda a planta. E alguns fatores podem interferir nisso, como a lavoura mais adensada, com baixa circulação de ar, variedades suscetíveis como o catuai, o mundo novo, um desequilíbrio nutricional, deficiência de potássio, por exemplo, pode aumentar muito a vulnerabilidade da planta. E eu já venho fazendo esse alerta aqui no canal há algum tempo, porque esse ano, desde lá de fevereiro, a gente já está vendo umas pintas no bacheiro e o cafeicultor está dormindo no ponto e não está manejando. Então, até na colheita, o fato do colhedor passar ali, espalhando aquele pozinho, vamos dizer assim, que são os esporos da ferrugem, ele vai disseminando essa doença. A gente tem que ficar muito atento com ela nesse período de inverno. Já verifica aí, dá uma olhada no bacheiro da sua planta, vê se não tem planta com folhas pintadas. Afinal, nossas lavouras estão bem vestidas, bem folhadas, não vamos dar mole para ferrugem. E na hora de fazer o manejo, a gente deve atentar para fungicidas curativos e preventivos. A aplicação precisa garantir uma boa cobertura das folhas, principalmente na parte inferior. Além disso, planejar bem o nosso calendário via solo no próximo ano para a gente não dar brecha para ela, não dar janela para ela entrar. Porque na verdade, cafeicultor, essas pintas que estão aparecendo agora, elas já entraram lá atrás, lá em fevereiro. E não é só um fungicida que resolve, mas também o manejo da arquitetura da planta para dar uma melhor circulação de ar, uma nutrição equilibrada também é fundamental. Porque o maior problema da ferrugem é a desfolha precoce e compromete diretamente a produção do próximo ano. Porque chega lá na florada, a lavoura fica branquinha de flor, mas não segura a florada. Uma outra doença importante demais é a cercosporiose, também chamada e conhecida como olho de pomba. Ela pode atacar as folhas e também os frutos. Então, ela causa prejuízo para a gente já nessa safra e também na safra do próximo ano. São as manchinhas ali, elas são circulares, com a pontinha branca dentro dela, igual um olhinho mesmo. Por isso que a gente chama de olho de pomba. A cercosporiose geralmente aparece quando a planta está passando por algum estresse nutricional ou hídrico. Ela entra principalmente quando a planta está passando por alguma situação de deficiência de nitrogênio, potássio, está com excesso de exposição ao sol, as plantas estão fracas, desequilibradas e o manejo passa principalmente por uma nutrição equilibrada. E aí depois a gente entra com o manejo químico. Ele pode ser feito com fungicidas, associados também com os cúpricos. A gente associa algum fungicida químico mais o cúprico.
E hoje a gente tem também alguns sistemas mais sustentáveis, alguns produtores utilizando uns biofungicidas ou indutores de resistência que ajudam muito a ativar os mecanismos de defesa da planta. Um outro problema que pode aparecer nesses períodos mais frios é a foma, especialmente nas lavouras mais altas, né, e mais frias. Essa doença ela pode causar uma seca, ali fica pretinho, aquelas pontas de crescimento, né, ela causa uma necrose, ela vai prejudicar ali o crescimento, vai prejudicar os frutos. A foma ela entra aonde tem tecido novo, tecido sensível. E aí, se a foma entrou, queimou nossas ponteiras, queimou o botão floral, eu tenho problema no crescimento da minha planta que vai prejudicar a safra do ano que vem, eu tenho problema já na safra desse ano, por causa das flores que não vão abrir, não vão desenvolver em chumbinho, em frutos. O seu manejo se dá de forma preventiva com fungicidas protetores, associados sempre com cobre. Regiões elevadas, já com muita infestação, com histórico de infestação de foma, é bom a gente já começar o manejo dela agora, já entrar com fungicida agora, para baixar a população da doença e não dar brecha para ela infestar. Porque um dos principais problemas da fome é que a gente nunca sabe quando ela vem. Então, se você tem histórico na sua lavoura, já vamos manter o calendário certinho para não dar brecha para ela entrar. E quando ela vir, se vier, a lavoura está ali, protegida para enfrentar ela. Bom, e no final de contas, tudo vai voltar para o mesmo ponto, que é o monitoramento da lavoura. O produtor que caminha, que anda na sua lavoura, ele observa os sinais, ele toma a decisão melhor e no momento certo e evita a maior parte dos prejuízos. Porque na cafeicultura existe uma regra muito clara. A próxima safra ela começa a ser construída agora. E antes de finalizar, vale sempre lembrar que qualquer aplicação de defensivo deve seguir à risca a recomendação do engenheiro agrônomo, as instruções de bula do produto, respeitar as doses, o modo de aplicação, o período de carência, o horário de aplicação. Tem muita gente pulverizando café em hora de sol quente, principalmente com drone, e tem que ficar muito atento com isso. Ah, e também muito importante, na hora da aplicação, utilizar o EPI, aqueles equipamentos de proteção adequados. Afinal de contas, a gente está preocupado com a saúde da planta, mas também temos que preocupar com a nossa. Assim você protege a lavoura, a qualidade do seu café, garante uma boa produção e de forma sustentável. O cafeeiro pode até desacelerar no inverno, mas o cuidado, o capricho do produtor não pode parar de forma alguma. Cafeicultor, eu quero lembrar, antes da gente finalizar, de você deixar aquele joinha que é tão importante para o nosso canal. E deixa aqui nos comentários se você anda na sua lavoura, se você tem esse cuidado, esse capricho. E também, se no período da colheita, você não fica preocupado só em colher e secar café, mas também com tudo que está acontecendo na sua propriedade. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o próximo, no Pé do Café, o canal de quem ama café.